Eu já fazia cinema sem saber quando eu era criança, entendeu? Quer dizer, eu saía com meus pais para um casamento de uma prima, uma coisa assim, e eles vinham com uma versão que era igual a de todos, mas eu não me contentava com esse olhar que se me apresentava, entendeu? Eu ficava sempre olhando em volta e tal, filmando, né? De maneira que quando eu chegava em casa eu contava sempre uma outra versão, e eles achavam estranho, porque a gente ia no mesmo casamento e eu tinha visto o que eles tinham visto e mais uma porção de outras coisas, né? Então eu acho que esse descontentamento com o olhar é a base dessa paixão cinematográfica, né? Pois é, essa coisa da minha aventura com o cinema começou dentro de casa. Meu pai era produtor de cinema, produziu o primeiro filme do Nelson Pereira dos Santos, O Rio 40 Graus. Mas eu não tinha o cinema como uma opção assim, de vida, uma escolha, de me expressar através do cinema. O meu negócio era a poesia. Eu cheguei muito garoto a publicar livros, participar de antologias poéticas organizadas pelo Valmir Ayala, que foi um grande poeta que se dedicou muito a isso, a descobrir os jovens poetas, fazer antologias, assim, uma coisa muito generosa. Foi através dele que surgiu o Cacaso, a Sueli Costa, enfim. E aí eu tinha uma militância política, eu fazia parte do Partido Comunista como garoto e tal, aquela coisa de construir um país novo e tal, né? Aquela ilusão da juventude total. Mas que era o que havia de mais vanguarda naquela época, digamos assim. Mas aí com o golpe eu fiquei desestruturado, não sabia mais o que fazer na minha vida. Paradoxalmente tive que servir o exército, estava na época, tinha 18 anos, estava escondido da polícia em São Paulo, eu vim para o Rio e tal, tinha que me apresentar, senão ou eu desertava, Aí fiquei lá escondido dentro da boca do leão, né? É engraçado que a polícia ficava na casa do meu pai e eu morava dentro do quartel justamente para me proteger. E apareceu no Rio um fotógrafo, velho fotógrafo do cinema brasileiro, o Rui Santos, que era amigo do meu pai e tal, um cara do Partidão também. E aí me convidou, você não quer ser assistente de direção, vou fazer um filme na Bahia e tal. E eu fiquei meio assim, como eu não tinha muito ideia do que fazer da minha vida, né? Garoto, estava saindo do exército, tinha 19 anos e tal. Eu fui meio para experimentar aquela história, né? Estava sem perspectiva de vida e tal. E me apaixonei completamente. Era um filme com a Irma Álvares, que ficou uma grande amiga minha e tal, né? E me apaixonei pela coisa de fazer cinema, apesar de o Rui ser uma pessoa meio mal-humorada e tal, né? E em seguida vim para o Rio de Janeiro, procurei o Nelson Pereira, que tinha essa relação com meu pai. O Nelson falava, tem um negócio de... Você vai fazer assistente do som, ficar segurando a girafa. Eu falei, não, mas eu quero ser assistente de direção e tal. Já estava querendo experimentar a coisa do cinema, tinha gostado. E ele me enrolou durante meses, né? Ele já tinha a equipe dele, ele ia fazer um filme com os alunos. E eu tanto enchi o saco que acabei conseguindo ser o segundo assistente. E a partir daí nunca mais larguei o Nelson. Fiquei 10 anos trabalhando com ele como assistente de direção, passei a ser o primeiro assistente, o outro acabou dançando, claro, e tal. Eu trabalhei muito e tal. E foi assim a grande paixão cinematográfica, né? Quer dizer, o Nelson me passou essa coisa da paixão pelo cinema, do como não dá para viver sem fazer cinema. Ao mesmo tempo que eu fui assistente dele durante 10 anos, né?
vários filmes, talvez os filmes mais importantes da década de 70, O Asilo Muito Louco, Como Era Gostoso Meu Francês, antes disso, O Fome de Amor, que é um filme divisor de águas no cinema brasileiro. Enfim, até O Amuleto de Ogum, Quem é Beta, que é um filme também profundamente experimental do Nelson, né? E, paralelamente a isso, eu comecei a fazer meus curtas. Fiz cerca de 20 curtas, todos com temas ligados à cultura brasileira. Cecília Meirelles, João da Baiana, o próprio Nelson fez um curta sobre ele e o trabalho dele no Cinema Novo, Ernesto Nazaré, Valmir Ayala, Lúcio Cardoso, temas, pintores também. E até chegar a fazer o meu primeiro longa, em 72, o Mãos Vazias, que é baseado num romance do Lúcio Cardoso, que a Leila Diniz foi atriz, e que começou também assim, a gente acabou um filme, eu acho que foi o Francês, se não me engano, e o Nelson me deu as latas que sobraram e falou, olha, toma aí, já para você começar a batalhar pelo teu filme. E eu fiquei com aquelas latas na mão, falei, eu tenho que filmar, e aí corri atrás para levantar a produção, conseguir o resto e tal. E foi aí que eu fiz o meu primeiro longa. Eu, quando era criança, meu pai tinha um estúdio, né, onde ele fez uma parte do Rio 40 Graus, foi filmado lá, o Balança Mas Não Cai, que é em cima de um programa de rádio. E então essa convivência com o estúdio também era uma coisa fascinante. Eu me lembro que uma vez meu pai me chamou para fazer um comercial do Toddy, e eu fiz o primeiro comercial assim, de Toddy. Eu tinha 5 anos de idade, né? E então esse fascínio também pelas luzes, os refletores, as luzes acesas, esse mundo. Eu me lembro que no Balança Mas Não Cai, meu primeiro contato com essa coisa da pobreza do cinema na época, né? Eu tinha uma fila de crianças para receber balas do primo rico, que era o Paulo Gracindo, e eu entrei na fila para fazer figuração, e quando ele me deu aquele saco de bala que eu saí de quadro, quando eu abri era serragem. Claro que depois eles te davam uma graninha, que dava até para você comprar mais bala, mas enfim, aquela relação com a mentira mais do que com a fantasia, né? Você sempre prefere o último trabalho, né? Você está mais apaixonado pelo último trabalho. Mas o Leila, sem dúvida alguma, foi o filme que mudou a minha cabeça, que me deu uma outra perspectiva de realização, né? Mesmo como linguagem, né? É um filme que se comunica com o grande público, e eu acho que isso foi um grande... Porque eu antes fazia um cinema muito autoral demais, assim, né? Que os meus amigos gostavam, mas que o público dançava, né? E eu experimentei essa coisa fantástica de você ter um filme que o grande público vai ver. O Leila fez muito sucesso de público, ficou 9 semanas em cartaz, né? Apesar de ter ganho muitos prêmios em festivais, foi considerado e ganhou o prêmio Leon Isso, o melhor filme do ano, todos os festivais que foi premiado, representou o Brasil em muitos festivais internacionais, mas essa coisa do grande público me deu um prazer muito grande de repente entrar no cinema, tá o cinema cheio, você sentar no meio do público, ficar olhando para a cara das pessoas aqui do lado, assim, a menina vendo o filme, o garoto do lado, assim, eu ficar olhando para o olho deles e olhar para a tela, entendeu? Quer dizer, ver o que você provocou com esse filme na emoção das pessoas, né? E isso me deu uma dimensão de que eu comecei a fazer, a partir do Leila, um cinema universal. Num momento em que aqui no Brasil, no Ceará, em São Paulo, no Rio de Janeiro, as pessoas começavam a rir, isso em Cuba, nos Estados Unidos, na Espanha, as pessoas reagiam da mesma maneira. Então isso me deu uma perspectiva da universalidade do cinema, né? O Leila, sem dúvida alguma, mudou a minha cabeça, mudou a minha vida, mudou o meu cinema. O que se leva dessa vida é a vida que se leva, é o Barão de Tararé. Eu acho que eu sou uma pessoa
que tem uma relação muito forte e permanente com a esperança, com o futuro. Eu estou sempre fazendo planos, acreditando, acredito no Brasil, acredito no cinema, acredito nas pessoas. Não me arrependo jamais disso. E eu acho que uma coisa que eu aprendi com a psicanálise, com a Leila, com os meus amigos, com a minha própria vida, é que, apesar de eu ter os planos, o importante é você estar vivendo, cercado das pessoas que você ama, fazendo um trabalho que você gosta, tendo prazer naquilo tudo que você faz, amando as pessoas. Eu acho que é fundamental você ter amigos e amor e trabalho. É isso aí. Meu pai, como era produtor de cinema, então tinha uma coisa maluca, assim, por exemplo, ele tinha uma vida muito instável economicamente, né? Então, sei lá, de repente no Natal eu não ganhava presentes, mas um belo fevereiro que ninguém ganhava nada também, ele chegava com tudo, porque tinha conseguido receber um dinheiro. Ou me levava para festivais de cinema, onde eu via os meus ídolos todos, o Oscarito, o Grande Otelo, as estrelas do rádio, que eram estrelas de cinema também, né? Então, essas pessoas frequentavam a minha casa, no meu aniversário, eles apareciam. Então, foi uma infância muito legal, assim, nesse aspecto, né? Agora, quer dizer, na minha vida pessoal, na adolescência começou a complicar, porque eu tive uma irmã com problemas de saúde mental, então eu fiquei muito sozinho, porque a minha mãe se internava com ela, meu pai ficou completamente sem vontade de viver, e eu, logo, com 12 anos de idade, eu mergulhei na literatura, assim, meio querendo escapar daquela realidade que era tão difícil para eu transar, né? Então a literatura virou uma coisa até meio doentia, porque eu me lembro que meu pai tinha que desligar a luz da casa para eu parar de ler. E mesmo assim eu catava uns cotocos de vela para continuar lendo, quer dizer. Então esse mergulho na literatura foi bom, né? Porque eu podia ter, sei lá, escapado por um outro caminho, né? Não sei que outro caminho, mas podia ter entrado por um outro caminho que não fosse tão proveitoso quanto a literatura foi para mim, né? Porque me ajudou, além de ser uma porta a mais de prazer na vida, né? Eu estou sempre lendo muito, leio esse hábito, eu acho fundamental para quem faz qualquer coisa ligada à arte e à cultura, né? Mas principalmente porque é um prazer muito grande a leitura me dá. Estou sempre lendo 3, 4 livros ao mesmo tempo. Agora, e também isso me ajuda a escrever meus roteiros, me ajuda muito, né, no meu cinema. A literatura me ajuda muito. E apesar de meu pai ser uma pessoa assim que não tinha grana, eu estudei em bons colégios, né? No Colégio São Fernando, que era considerado um colégio moderno na época, né? Onde a Renatinha Sorrá estudou, o Neila Torraca. Tinha uns burgueses, assim, era um colégio burguês, mas tinha muito artista no meio também, o Antônio Guerreiro, fotógrafo. Então, foi uma infância divertida, foi uma infância que eu me lembro com muita saudade. Ídolos? Não, eu tenho assim uns santos, assim, o James Dean, a Marilyn Monroe, tem a Leila Diniz, né? A Leila Diniz tem uma relação até meio mística, digamos. Eu falo com a Leila, olho para a fotografia dela que eu tenho e quando eu tenho alguma questão assim que eu tenho que resolver, eu olho para a cara da Leila
e fico perguntando como é que você resolveria isso, como é que a Leila agiria em relação a isso e tal. Tem uma referência meio religiosa mesmo, né? Apesar de eu não ter uma religião. E tenho figuras assim que passaram pela minha vida que foram muito importantes, feito a própria Leila, o Eduardo Mascarenhas, o Nelson Pereira, que é meu grande mestre. O Che Guevara, num certo sentido, foi um ídolo para mim na minha juventude, né? Porque representava a transformação com beleza, né? Não era aquela coisa o Lenin com aquela cara feia, não. O Che, além de ser um revolucionário, era um gato bonito, né? Então, o Che também, eu acho que eu colocaria no meu altar também. Não sei. Eu tenho uma relação mística com algumas coisas, assim, entendeu? Quer dizer, eu acendo vela, eu acendo uns incensos de vez em quando, mas não é aquela coisa hippie, aqueles incensos com cheiro de coisa indiana me irrita porque me leva, é um flashback dos anos 70, me irrita um pouco. Mas eu tenho uma coisa assim de me relaciono, converso com alguns amigos que morreram, sabe, assim, tem um diálogo com as fotografias, feito eu contei da Leila. Eu tenho um Buda, tenho uma Nossa Senhora da Aparecida, tenho uma guia de macumba, tudo misturado num altar, sabe, a Shiva, tudo misturado, e de vez em quando eu acendo essas coisas, vela, incenso e tal. Mas mas eu vivo me questionando, eu não tenho certeza se essa minha fé, às vezes eu estou assim meio rezando e tal, e fico meio desconfiado, será que não existe nada? Eu estou aqui feito um idiota, aqui perdendo meu tempo, entendeu? Eu tenho uma profunda dúvida. Mas como eu acho que a base da coisa religiosa é a dúvida, né? Eu acho que tudo bem, né? Quer dizer, se existir alguma coisa, eu acho que eu estou salvo, num certo sentido, né? Salvo no sentido de não jogar a minha fé no lixo, entendeu? Eu tenho uma fé, que eu não sei, multidirecional, mas não vejo o Deus que criou não sei o que está olhando e tal. Isso daí eu não acredito, não. Eu tenho uma fé anarquista, eu sou anarquista, então a minha fé não podia ser de outra maneira também. Quando me convidaram para ir para Cuba, né, no auge do governo aquele terrível, eu fiquei meio com medo, porque apesar de Cuba ter sido uma grande barato da minha juventude, a Revolução Cubana especialmente, né? Agora com essa situação toda complicada e tal, eu fiquei meio com medo. E falei, olha, eu gostaria de ir conhecer sem compromisso e tal. Assim, meio clima de fim de feira, chegar lá e tal, como é que vai ser. Até porque depois de ter vivido a ditadura no Brasil, eu fiquei com medo de ir para um país onde não existe uma liberdade de expressão absoluta, né? E existia também uma história de perseguição aos homossexuais. Então eu fiquei com medo, falei, epa. Mas eles disseram, não, você vem aqui sem compromisso e tal. E eu fui e me apaixonei completamente. Me apaixonei. A escola de Cuba é uma escola experimental fantástica, com 100 jovens bolsistas do mundo inteiro, os melhores professores do mundo, os brasileiros todos, o Nelson, a Tizuca, né, esses cubanos que eu citei. O próprio Garcia Marques é professor da escola de roteiro, o Coppola, o Robert Redford, né? Muitas pessoas. É uma escola cujos professores são cineastas do mundo inteiro, né? E é uma convivência muito forte, porque é um Bangu cultural, entendeu? Quer dizer, é uma escola que fica no campo, afastada da cidade, e onde você respira e faz cinema o tempo inteiro, tem uma programação cultural intensa. E num país, né, que apesar de estar vivendo uma crise econômica, existe uma liberdade de expressão, né? Essa coisa de dizer que o cinema agora está refletindo a abertura cubana. O cinema em Cuba, apesar de ser um regime fechado por outras razões e tal, que até se justificam num certo sentido, o cinema sempre teve uma absoluta liberdade de expressão, desde o início da Revolução Cubana, né? Então eu me senti profundamente à vontade
A cultura cubana, pelo fato de ser uma mistura de coisa negra com a coisa europeia, parece muito com a gente. Então, eu acho que onde tem o sangue negro, o prazer e a alegria está garantida, né? Então é uma festa, Cuba é uma festa, né? Quer dizer, rum o tempo inteiro, salsa, festa, parece muito com a gente, assim, tem uma relação muito parecida. Então essa escola, com recursos, com essa gente toda, com essa matéria-prima desses jovens, os melhores do mundo inteiro, né? Porque passaram por exames rigorosíssimos, com esses professores, num país que tem uma festa permanente, eu fiquei muito feliz. Foi uma experiência de tal maneira importante, e num momento em que o Brasil estava parado, né? Aquele governo horroroso que perseguiu a cultura, né? Então, ali eu vivi assim, intensamente uma coisa que no meu país naquele momento eu não podia estar vivendo. De tal maneira que todo ano eu vou lá dar um curso lá em julho. Estou sempre indo a Cuba. Cuba faz parte do meu roteiro permanentemente. Foi uma experiência inesquecível. Diretores: Nelson Pereira dos Santos, Walter Moreira Salles, Lírio Ferreira e Paulo Viana, são dois jovens diretores brasileiros. Visconti, Robert Bresson, Scorsese, Coppola, o cubano fantástico Alea, o Titon querido, o Julio García Espinosa, cubano também, o outro cubano fantástico, Fernando Pérez, Arturo Soto, só. Eu sou um homem de 50 anos, brasileiro, que faz cinema, que é apaixonado pelo seu país, é apaixonado pelo seu trabalho, é apaixonado pelos seus amigos, é apaixonado pelas pessoas que se apaixonam por ele. E eu sou uma pessoa que tenho como bandeira da minha vida o prazer. Eu quero ter prazer em tudo, no convívio com os amigos, no trabalho que eu faço, o prazer de respirar o ar que eu respiro e que me mantém vivo. Eu acho que a vida é uma glorificação da permanência do ser humano. Eu posso dizer que eu sou uma pessoa feliz porque eu estou vivo aqui nesse país fazendo cinema nas condições que a gente faz.